Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no ano de 1970 tivemos o torneio interzonal Palma de Mallorca. E esse torneio foi um dos torneios mais importantes do mundo na época, porque ele definiria quem iria jogar o torneio de candidatos, tá bem? Que iria enfrentar, e o vencedor do torneio de candidatos iria enfrentar o então campeão mundial Vasily Smyslov. E aqui a gente tem o resultado então desse torneio interzonal Palma de Mallorca de 1970. Vejam, vamos começar de trás para frente aqui. Olha quem está aqui na 12ª colocação, o nosso brasileiro Henrique Mecking, o Mequinho, com uma bela pontuação, 12 pontos e meio. Está à frente, inclusive, aqui de Samuel Reshevsky, está junto aqui de Oscar Pano, né, uma lenda aí do xadrez argentino. E a gente tem essa turma toda, o Lev Polugaevski, né, com 13 pontos, um pouquinho acima aí do Mequinho, né? Olha o Smyslov aqui com 13 pontos e meio, né? Então o nosso Mequinho muito próximo de toda essa turma, Larros Portes, mas realmente aqui os 6 primeiros colocados, todo mundo com 14, 15 pontos aí, exceto o garoto Bob Fischer de 27 anos. Não é mais tão garoto, né? A gente tem partidas espetaculares dele com 13, 14, 15, 27. Ele já era um jogador bem maduro, a caminho aí do título mundial. E aqui com 18 pontos e meio, né? Mas bem à frente aí de todo mundo, né? Líder isolado do torneio Palma de Mallorca de 1970. Então, com isso, a gente tem aí esses 6 jogadores que estão em verde aqui na tela, que foram os jogadores classificados para o torneio de candidatos de 1971. E esse torneio é no seguinte formato: 2 jogadores, no caso aqui Bob Fischer e Mark Taimanov, vão jogar um match de 10 partidas. Os outros 4 jogadores também vão jogar, entre eles 10 partidas, num formato tipo quartas de final. Aí depois quem vencer vai para as semifinais e depois as finais, tá bom? Todos matches aí de 10 partidas. E a gente vai olhar então nessa playlist o torneio de candidatos aqui pelo Bob Fischer em 1971, o primeiro match, então, que ele joga aqui contra o Mark Taimanov. Mark Taimanov é uma pessoa brilhante, né? Além de um grande jogador de xadrez, um dos 10, com certeza, melhores jogadores do mundo da época. Ele foi ator de cinema, foi celebridade no cinema. Ele era aqui nessa época inclusive um grande pianista aí, quem estuda piano sabe disso. Mark Taimanov, né, conhece com certeza Taimanov, é um grande pianista aí da história do mundo e, além de tudo, um grande jogador de xadrez. E a gente tem aí o Bob Fischer então contra o Taimanov. Eu vou mostrar para vocês a primeira partida então aqui do match, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nessa partida então, que ela é bastante interessante. O Taimanov está de brancas e ele abre com o peão da dama, D4. Temos cavalo em F6 aqui pelo Bob Fischer, C4, G6, cavalo C3, bispo G7 e depois de E4 a gente já fica claro aqui que as negras partiram para uma Índia do rei, né? E aqui a continuação, então a abertura por muito tempo preferida pelo Garry Kasparov de negras, e agora D6 então preparando para jogar E5 no futuro. Cavalo em F3, roque, bispo em E2 e agora na hora certa, né? As pretas têm esse lance na hora certa, o lance E5. Então nessa defesa Índia do rei, o Bob Fischer permitiu aqui ao Mark Taimanov ficar com um forte centro, mas ele faz esse ataque agora com E5. E é conhecido aqui essa posição e que as brancas não ganham o peão aqui, não foi o lance jogado pelo Taimanov, mas ele não ganharia peão capturando em E5, porque depois de D por E5, por exemplo, as brancas, se acharem que vão ganhar alguma coisa aqui depois de dama por D8, torre por D8 e cavalo por E5, né? Parece que está ganhando um peão, só que não, as pretas continuam aqui com cavalo por E4, recuperando o seu peão e abrindo um ataque descoberto sobre o cavalo e ficando com muito bom jogo aí para as negras, né? Portanto, E5, o lance certo na hora certa aqui da defesa Índia do rei. Depois, se não fizer esse lance, pode ser tarde, as brancas já têm um centro muito forte aí. Então a partida segue com o roque e agora cavalo aqui em C6 desenvolvendo. D5 atacando o cavalo vai para E7 e agora bispo em D2. Cavalo E8, mais uma manobra muito importante. Jogadores aí de defesa Índia do rei, esse lance libera o peão da coluna F. As pretas vão atacar na ala do rei e as brancas, na maioria das vezes, vão atacar na ala da dama.
né? Então aqui o Bob Fischer vai de acordo com esse plano e faz o lance cavalo em E8. A partida segue com torre C1, olha só, as brancas apontando as suas armas para a ala da dama. E agora imediatamente o lance F5 aqui pelo Bob Fischer. E por F5, G por F5, mantendo aí os peões unidos, abrindo a coluna G para um posterior ataque. Cavalo G5, H6, atacando esse cavalo, e o cavalo vai lá para E6, dando um duplo aqui nas peças do Bob Fischer, praticamente forçando aí a sua captura. A partida segue com bispo por E6, D por E6, e agora o Bob Fischer já se incomoda com esse peão avançado aí, faz o lance dama C8, imediatamente atacando o peão. E aqui dama B3 pelo Mark Taimanov. Colocando uma questão aí, né? Se o Bob Fischer capturar, o peão de E6 está caindo aqui em B7. Então o Taimanov calculou bem aí essa variante antes de jogar o cavalo lá em E6 e viu que poderia continuar dessa forma. Portanto, o Bob Fischer segue simplesmente com C6, dando a casa de C7 aqui para o cavalo. A partida segue com o bispo em H5, atacando o cavalo, e agora dama por E6. O Bob Fischer parte para cima do peão, não se incomoda agora de deixar o peão B7. A partida segue com dama por B7 e agora o cavalo em F6 atacando o bispo. O bispo volta para E2, torre de F aqui em B8 atacando a dama vai para A6 e torre por B2, olha só. De repente aí o Bob Fischer já está com uma torre na sétima, né, um peão a mais, já ligeiramente melhor aqui para as negras, mas o fato das brancas terem o par de bispos talvez compense, né, esse peão. A dama está muito bem colocada, então enfim, ainda tem muito jogo aqui. A partida segue com torre de F em D1, protegendo aí o bispo, e agora E4 pelo Bob Fischer, ganhando espaço. Dama em A3, e agora a torre aqui volta para B7. A torre estava atacada, né? A torre volta para B7. Bispo em F4, pressão total aqui no ponto de D6. São 3 atacantes agora no ponto de D6. Portanto, D5 foi jogado aqui pelo Bob Fischer. C por D5, C por D5 e agora cavalo B5. O Taimanov vai ficando bem aí na posição, né? Pelo preço de um peão, ele está colocando muito bem as suas peças. Os bispos estão jogando muito, as peças estão avançando pelo tabuleiro. Cavalo G6 aqui pelo Bob Fischer. Cavalo em D4 atacando a dama. Então veja que interessante, né? O Bob Fischer atacou o bispo do Taimanov. E o Taimanov, ao invés de proteger o bispo, primeiro melhora a posição do cavalo com o tempo sobre a dama. A dama vai para D7 e agora dama em E3, protegendo aí o bispo e ao mesmo tempo colocando pressão na posição do Bob Fischer. Rei em H7, protegendo em H6 e agora um lance H3, um lance duramente criticado pela comunidade enxadrística na época. O lance H3, aqui os jogadores diziam que talvez bispo em A6 fosse um lance mais ativo e pudesse dar melhores condições para o Mark Taimanov nessa partida. Então aqui o famoso lance H3, tão criticado do Taimanov. A partida segue com torre em F8, aqui pelo Bob Fischer, agora sim bispo em A6, torre B6, atacando o bispo, e agora a torre C7. E a partida já está bonita demais, né? O Bob Fischer teve sua torre atacada aqui em B7, saiu contra-atacando o bispo, e agora o Taimanov, ao invés de proteger o bispo, parte para cima no ataque da dama do Bob Fischer, protegido aqui pelo bispo. A partida já está bem interessante, a dama está atacada, agora a dama vem para 4, colocando nova ameaça de captura aqui no bispo de A6, e o Taimanov bota fogo aqui na posição com o lance torre por G7, cheque, capturando aí o bispo do Bob Fischer, rei por G7, bispo por H6, capturando aí o seu peão de volta, né, recuperando o peão, e aqui com um raio-x sobre a torre. A partida segue com rei em F7 e agora o bispo está atacado. O bispo volta para a casa de E2. Vejam que o Bob Fischer agora tem um problema. A torre está atacada, o peão de F5 está caindo. O Bob Fischer prefere salvar a torre. Torre de F aqui em B8 e agora cavalo por F5. O Taimanov, de um peão a menos, já está com um peão a mais. A partida segue com torre B1. No entanto, agora o Bob Fischer parte aí para esse ataque ao ponto de D1. Já são 2 ataques e apenas uma defesa. Então aqui o Taimanov continua com torre por B1, cheque, rei em H2 e agora dama em D7. Então vejam que situação, né? Que partida emocionante. O Bob Fischer aí com um peão a menos. No entanto, o rei aqui das brancas não está muito bem colocado. Uma torre na fileira do fundo restringindo o rei. E agora o Bob Fischer, enfim, ameaçando algumas coisas
bastante chatas aqui na posição, os cavalos muito bem colocados na ala do rei e peões centrais muito poderosos. A posição é complicada, a partida segue com cavalo em D4 e agora dama D6 cheque. G3 cobrindo e agora dama aqui em B4, aqui ameaçando talvez uma entrada com dama em E1, ideias de checkmate lá em H1. Cavalo C6 foi jogado, provocando, né? Partindo aí para o contra-ataque e aqui o Bobby Fischer não faz o lance dama em E1. Aqui as brancas poderiam continuar com dama por A7 cheque e ter um excelente contra-ataque. Então o Bobby Fischer faz o melhor lance da posição, dama B6. Que visão, hein? Propondo aí a troca de damas, aliviando esse ataque contra o rei dele que está vindo. E agora cavalo por A7 foi jogado aqui pelo Taimanov. A partida seguiu com dama por E3, bispo por E3 e depois de torre E1. Acredite se quiser, aqui já no lance 40, o Mark Taimanov abandonou aí a partida. Olha como o Bobby Fischer joga simples, né? Ele joga simples e genial. De repente, quando viu, ele tá ganho, né? Aqui realmente não tem muito o que fazer. A grande ameaça das negras, bom, no momento é o bispo, e se esse bispo sair dessa diagonal aqui de casas claras, não tem muito como manter o bispo nessa diagonal. O cavalo tá entrando aqui em F3 e possivelmente até com ataques de checkmate. Então aqui, enfim, as brancas teriam que jogar um lance como bispo G4, talvez. E aí as pretas poderiam continuar aqui com cavalo em E5, rei G2, por exemplo. Cavalo por bispo, peão toma, cavalo aqui por G4. Poderia ter seguido dessa forma, né? E depois de bispo D4, torre E2 seria um lance muito forte. Atacando o peão, fazendo pressão em F2. Se seguisse com A4, por exemplo, torre D2 seria um lance muito forte atacando o bispo. E depois de bispo C3, por exemplo, simplesmente E3. Olha que bonito, né? As brancas não poderiam capturar, senão não tem como impedir depois a promoção do peão. Então aqui seria a hora de trazer as peças, né? Cavalo B5, por exemplo. Mas aí simplesmente torre A2 atacando o peão. Depois de A5, por exemplo, e E por F2. Se bispo D4, teria um bonito lance aqui. O lance cavalo em H2, olha que legal, né? Ameaçando a promoção aqui do peão, deixando, o rei não pode capturar o cavalo, senão o peão vai ser promovido, né? Então aqui praticamente forçaria o lance bispo por F2 e aí o cavalo voltaria para G4, só que agora esse bispo está cravado e atacado duas vezes e sem defesa, né? Bonitinha essa continuação, né? Depois de, por exemplo, rei F3 e cavalo por F2, as pretas com uma torre a mais aí por um peão não teriam dificuldades em vencer, né? Então aqui só para ilustrar porque que depois de torre 1 aqui o Taimanov abandonou a partida. Que largada, hein? Que largada. Bobby Fischer na primeira rodada já sai com uma vitória, né? Nada de empate, já saiu com uma vitória de negras aqui. Então aqui o torneio de candidatos já começa a pegar fogo e é um torneio de candidatos muito famoso na história. A gente vai saber por quê também, vai acompanhando aí, entendendo tudo que tem acontecido. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Olha só, um lance brilhante aí, ó, um lance brilhante para o Bobby Fischer. Aqui 22 dos melhores lances foram os melhores lances do Taimanov, 20 do Fischer, 2 lances excelentes para o Fischer, 2 lances bons para o Taimanov, 5 para o Fischer, 9 lances aí de livro, 5 imprecisões para o Taimanov, 3 para o Bobby Fischer, 1 erro e uma gafe para o Taimanov e apenas 1 erro aí do Bobby Fischer. Vamos dar uma olhada nesse lance brilhante que eu fiquei curioso. Dama B6, né? Um lance simples e brilhante. É um lance que, enfim, muitos jogadores aqui, provavelmente nessa posição, iriam para o lance dama E1, iam acabar levando dama por A7 e as brancas iam ter um contra-ataque, provavelmente igualando a partida. Dama B6 é o tipo de lance simples, brilhante e genial, né? Que ao mesmo tempo propõe aí as trocas para um final vencedor, né? O único lance que ganha nessa posição. Então tá aí o lance brilhante aí do Bobby Fischer. Que legal, né? Começar já um torneio de candidatos com uma partida que já tem um lance brilhante aqui, que é tão raro, né, de acontecer. Vamos dar uma olhada nos erros dos dois jogadores? Aqui o computador considera que nessa posição rei F7 jogado pelo Bobby Fischer foi um erro e que rei H7 seria um lance mais preciso porque não bloquearia a própria torre e as pretas teriam o lance cavalo G8 atacando o bispo no futuro caso as brancas capturassem o peão, tá? O computador considera isso melhor. Então, por exemplo, rei H7, o bispo está atacado, o bispo voltaria aqui para E2, a torre está atacada, a torre iria para F7, e aí se as brancas capturassem aqui em F5, as pretas teriam
o lance cavalo G8, atacando o bispo, atacando o cavalo, e a partida ia se complicar bastante. As brancas poderiam jogar a torre por D5, protegendo o cavalo, e aí o Bob Fischer poderia continuar com dama por A2, atacando a torre, ameaçando uma entrada da torre aqui em B3 ou depois em B2, capturando o bispo, enfim. A partida ia seguir bem complicada, poderia também seguir dessa forma, mas o Bob Fischer preferiu aqui jogar simplesmente com o rei em F7. O computador considera que esse foi um erro. E os erros do Taimanov? Vamos dar uma olhada aqui nessa posição, principalmente. Acho que o maior de todos os erros aqui, depois desse lance brilhante aqui do Bob Fischer, o Taimanov fez o lance cavalo por A7, que o computador considera aí como o lance perdedor, né? Aqui, dama por B6 poderia ainda trazer jogo. Depois de torre por B6, cavalo não seria bom que ele capturasse agora aqui o peão de A7. O cavalo ia ficar muito fora do jogo. Torre A2 viria, torre B2 viria na sequência. Depois de, deixa eu mudar aqui só uma coisa que tá muito não tá saindo as flechas. Pronto, agora vai, né? Então aqui nessa posição não seria bom capturar o peão, senão logo torre B2 atacaria o bispo, faria um raio-x em F2 e em A2. Então aqui as brancas deveriam jogar cavalo D4 e depois de torre B2, por exemplo, atacando o bispo, e A4 e torre A2, o Bob Fischer teria uma posição melhor, né? Aqui tá com toda a atividade, os peões no centro e tudo mais. No entanto, o computador considera que ainda teria jogo, apesar do Bob Fischer estar melhor, e que não teria acabado a partida. Aqui a gente estaria já no lance 41, com muitos lances ainda pela frente, né? Vantagem para as negras, mas ainda muito jogo. Mas do jeito que seguiu, cavalo por A7, realmente a partida acabou em 2 lances depois, né? Dama por E3, bispo por E3. E o lance torre 1, finalizando aí a partida, a gente já viu uma possível continuação, né? E entendemos aí por que essa posição é vencedora para o Bob Fischer. Beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida, a primeira de um match de 10 partidas entre Bob Fischer e Mark Taimanov, as quartas de final do torneio de candidatos de 1971, beleza? É isso, pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!